E quando a palavra amarga na boca, e quando perfura-me o corpo ou me põe de joelhos, e quando desago em oceanos, a palavra ainda assim fica. Quero ser palavra também, capaz de existir, que por meio dela, fruto proibido que dá vida, ainda sinto os primeiros sabores. Ilumina as constelações dos olhos dos que são. Sem ela não há saída, apenas cotidianos duros, o céu, o chão, natureza concreta. E quando a palavra eriça a pele, e quando com ela risos fogem pelos cantos da boca, e quando os cantos rasgam o peito, a palavra se transforma, mestre exímia nos malabarismos do ser. E quando me faltam palavras é que ainda não estou pronta para o encontro. A palavra pulsante descansa dentro de mim e quando eu me for, a palavra ainda assim fica. O Cani Silva, Vértice em Caos. Eu comecei no teatro, eu tinha 13 anos, como a maioria das pessoas, igreja, escola. Começou com uma história que eu estava lendo uma peça na biblioteca, nas horas vagas, O Macaco Malandro. Eu fui lá e persuadi a minha professora, disse, professora, vamos fazer uma peça de teatro na prova? Estou cansada de prova escrita. Ela, tá certo, professora Cícera, um beijo, não sei onde ela está hoje. E aí a gente foi, montou a peça, fez roupa de TNT, fez a peça, juntou, foi um sucesso. Tava na sala, fui pro colégio, aí eu comecei. E aí depois eu fiz teatro na igreja, né? Na igreja, eu sou de Mangabeira, na paróquia lá. E fui nos grupos da cidade. Passei pelo Tenda, que foi minha grande escola, Geraldo Jorge, meu mestre, que faleceu. Né? Ele me deu a oportunidade de fazer meu primeiro musical. Né? Eu protagonizei o musical A Dona Baratinha. Então, eu tinha 1 ano de escola. Ele, não, você tá pronta. E aí me botou no palco, agradeço demais. Onde ele estiver, ele sabe da minha gratidão, Geraldo Jorge. E depois passei pelo grupo Arretado, passei muito tempo na Cara Dupla de Letícia Rodrigues, né? Fiz muitos espetáculos infantis, ateliê musical também, eu sou uma atriz que canta. Eu não digo que eu sou cantora, né? Eu digo que eu sou uma atriz que canta, toca e dança. O teatro me levou a essas 3, né, especificidades, né? De cantar um pouco, de tocar um pouco, de dançar um pouco. Então é uma atriz que faz tudo. Hoje, atualmente, eu dei uma parada no teatro, por questões acadêmicas, eu estou no mestrado e aí eu estou fazendo mais publicidade e cinema. Recentemente fiz 2 filmes ano passado, esse ano eu fiz um, com a diretora Thalita Salles, um beijo. Thalita Salles está para ter bebê, Isadora, boa hora. E foi onde eu conheci a Edivan também. E dei uma paradinha porque estar no teatro, fazer uma peça teatral é muito sério para mim. Você precisa estar de cabeça mergulhada ali ensaiando, sabe? Lendo sobre o personagem, rebuscando aquilo para trazer o melhor. O teatro é coletivo, né? O teatro é comunhão, o teatro é estar ali, onde acontece a arte do encontro, para depois as pessoas que saem dali causar a revolução, né? Fazer a revolução. Nossa, aquela peça, seja qual for, né? A peça infantil, drama, causa. As pessoas saem com alguma coisa do teatro. Eu acho que isso é a grande mensagem do teatro, esse teatro político. Principalmente aqui, fazendo um recorte pessoense. Né? Ir ao teatro é um ato político aqui na cidade, né? Onde a arte ainda é Brasil, né? A gente faz um recorte, né? Nordeste de uma pessoa, mas Brasil ainda é uma bolha, né? Então, o teatro é isso. Comunhão, coletivo, salvação, para depois acontecer a revolução. No momento, como eu te falei, eu tenho que terminar esse mestrado, né? Eu sempre vou fazer teatro onde quer que eu esteja, né? Se eu for embora um dia, fazer doutorado, alguma coisa, eu vou fazer teatro. Como eu te disse, também faço teatro na sala de aula, também levo teatro para as minhas aulas, eu peço que os alunos façam encenações teatrais, que eles leiam teatro a fim de melhorar a oralidade na língua francesa. Então, teatro tá em tudo em mim também. Faço um pouco de tradução, que também leva teatro, eu tenho que interpretar. Os projetos futuros, eu digo que eu tenho que acabar esse mestrado. Pretendo fazer doutorado fora do Brasil, né? E continuar sendo atriz. Porque a ideia do teatro, né, Andriele? É Andriele, né?
são as oportunidades que acontecem. A gente meio que não sabe o que vai acontecer quando é ator, quando é atriz. Você vai trabalhando, você vai indo, você vai buscando, vai se mostrando e vai aparecendo. Vai que aconteça um grande espetáculo, eu paro e vou e faço. Sempre na minha vida, sempre foi, né? Desde quando eu me formei, tá organizando essa vida de professora, essa vida de atriz, professora e atriz. E eu agradeço muito aos meus alunos a terem essa paciência comigo. Quando eu viajo para fazer espetáculo, a gente já viajou muito ano passado, para fazer teatro, e aí eu peço, eu vou faltar, a gente responde depois, eles são muito fofinhos. Se a professora entende a sua profissão, aí eu boto o professor para repor, a gente repõe lá onde eu tô, já que tem esse recurso de dar aula online, e aí eu dou aula lá, tal, mas eu nunca deixo eles de lado. E eles me respeitam bastante, me ajudam bastante, um beijo para cada um. Eles são muito generosos comigo quando eu viajo, quando estou fazendo cinema, publicidade. Eles entendem a pauta, mas eu também vou lá atrás depois do balde, né? Para ajudar eles também. Tem algo também meio que familiar aí, né? Eu sou uma menina numa família de irmãos homens, claro, irmãos de homens, né? E aí tinha muito aquela coisa do machismo na minha casa. E eu sempre fui muito assim. E eu sempre tive irmãos que, não, você não pode ser assim, tarará, tarará. Ao contrário de um irmão meu, Simbi, que é o irmão que eu tenho mais afeição hoje, atualmente. E essa coisa do feminino, né? Eu, às vezes, me culpava muito por ser assim. Por querer ser livre, por querer... O medo que eu tenho de fazer concurso é esse. Porque você tem que ficar presa. Eu sou professora do meu projeto online, né? @francês com apetite. Então eu boto meu PC nas costas, bolsa, faz teatro de manhã, meu dia eu tô dando aula. De noite pode... Aí vai, não. Esse recurso pós-pandêmico me salvou também. Teve o lado muito obscuro da pandemia, a gente sabe. Mas teve esse lado também de mostrar que a gente pode trabalhar home office, bota e vai viajar. Então, Mariana é também esse espírito livre, né? Quando eu falo assim, tá fazendo mestrado pra quê? Concurso. Ai, Deus, concurso. Esse medo de ficar. E aí o teatro dá essa possibilidade. Apenas com o teatro. Eu conheci muitos estados do Brasil, né? Eu conheço muita coisa. Eu viajei muito e foi o teatro que me deu essa possibilidade de viajar. O Centro-Oeste, viajei muito no Nordeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, com a companhia de teatro que eu fazia parte. Então, o teatro tem que ter esse espírito livre, o ator tem que ser livre, o corpo dele tem que estar disponível, a alma, o espírito, para ele se entregar em cena e, como eu te disse, acontecer a revolução. E Mariana é isso, Mariana é muito, muito livre. Eu acho engraçado que antigamente, quando as pessoas diziam, você é muito livre, eu dizia, mas será que as pessoas não veem com seriedade? Porque eu sou muito livre. Algumas pessoas admiram muito, dizem que queria ser assim, mas eu desse ambiente também, né, de ser criado numa família muito conservadora, meus avós, que são meus pais, muito conservador, aí os irmãos também. E aí foi quando o teatro me pegou de verdade. Então ali eu sou eu. E eu sou assim mesmo, eu falo o que tiver que falar. Pra ficar nua, fica. Pega aqui, e eu não tenho nenhum problema enquanto a isso. Eu sou livre, mas foi muito difícil de dar essa liberdade em mim. E ainda é difícil para as mulheres, né? Quando, um exemplo, você vê uma mulher muito livre, você já pensa que ela dá liberdade, já pensa que ela é... não é sobre isso. Né? Tem essa figura, né? Que a mulher livre, ela é para tudo. Mas não, peraí, não é só sobre isso, é sobre ter o seu lugar, é sobre você respeitar também o meu lugar. Principalmente para as meninas e mulheres que ainda têm medo de ser quem elas são. A vida é muito curta. Se a gente não for o que a gente a gente tem que fazer essa vida valer a pena, porque ela passa rápido demais. E quando a palavra amarga na boca, e quando perfuram-me o corpo ou me põe de joelhos, e quando deságua em oceanos, a palavra ainda assim fica. Quero ser palavra também, capaz de existir, que por meio dela, fruto proibido que dá vida, ainda sinto os primeiros sabores. Ilumina as constelações nos olhos de quem são. Sem ela não há saída. Apenas cotidianos duros, o céu, o chão,
e a natureza concreta. Mucane Silva, Vértice em Caos, 2022.